Certa vez, irmãos, eu falei um termo que pegou nas redes sociais. O termo é cavalo de guerra. Eu sou cavalo de guerra, eu não sou cavalo de passarela. Quando eu quis dizer isso, eu não quis ofender nenhum esporte estético. Porque eles são atletas. E o atleta é um guerreiro. O atleta ele é um cavalo de guerra. E cavalo de guerra não para. Ele não para por lutar pelos seus sonhos. O cavalo de guerra, ele abala os pilares do inferno. Eu vou mostrar para vocês como que surgiu esse termo, vamos abalar os pilares do inferno. Segue nós. Esse lugar meio que sinistro aqui, galera, é uma olaria. O que é uma olaria? É uma fábrica de blocos. Aqui na cidade de Louveira. O meu tio ele trabalhava nessa olaria, nessa fábrica de blocos, que agora ela tá meio destruída, né? Que é velha pra caramba, mas ainda tem as ruínas da fábrica de bloco. Eu lembro que quando eu era pequeno, que eu vinha aqui, e o meu tio, ele pegava aquele monte de bloco assim, entendeu? Ele empilhava, pegava 4 blocos com a mão, assim, ó, 4 blocos com a pegada da mão. Ele colocava no carrinho e ele falava assim pra mim: Marquinho, vamos abalar os pilares do inferno. O que é o pilar do inferno? O pilar do inferno são esses fornos onde era secado os blocos. Aqui é o inferno, galera. Aqui que era empilhado os blocos para formar os pilares do inferno. Você tinha que entrar num lugar quente, com muito peso, empilhar os blocos e fazer isso durante o dia inteiro. E a sua mão não podia abrir. Teve uma situação em que o meu tio era considerado um dos mais fortes que trabalhava na olaria. E daí, um amigo dele desafiou ele a segurar os blocos o mais tempo que ele conseguisse. Daí o meu tio pegou e ficaram coisa de... Eles eram muito fortes. Acho que eles ficaram mais ou menos uns 20 minutos segurando os blocos. Eram muito fortes. Quem trabalha em olaria é muito forte. Daí o meu tio ganhou, né? E daí chegamos em casa, né? Ele comprou um frango com o dinheiro que ele... Não, era coisa de... Acho que era... Hoje em dia são 10 reais. Daí ele comprou frango, comprou um monte de coisa, né? Pra gente comer. Daí sentado na mesa, eu era moleque, né? E eu falei assim: tio, tava pesado, tio? Desculpa, tá? Me emocionar. Porque lembrar da infância a gente se emociona, né? Eu falei: tio, tava pesado os blocos, você aguentou segurar tanto tempo? Eu falei assim: eu seguraria aqueles blocos o dia inteiro. Eu falei: por quê, tio? Porque numa mão eu tava segurando você. Na outra mão eu tava segurando o seu primo. Então, o cavalo de guerra... Ele não para, ele não larga, a mão dele não abre. Essa parte aqui da olaria, galera, é chamada a boca do dragão. É aqui que tem aqui tinha umas bombas de ar que bombeia o ar lá dentro com fogo, que é para aquecer, entendeu? Então aqui é o sopro do dragão, entendeu? São essa parte aqui, ó, tá vendo? Até aqui no bloco, olha como que era quente, ó. Tá vendo? O bloco ele fica, ó, ele petrifica de tanto calor que é isso aqui, entendeu? Me disseram uma vez, Marcos, você já deixou algum guerreiro no campo de batalha? Você já largou, deixou o guerreiro no campo da batalha? Eu só deixei uma vez, quando eu era moleque, uma vez. E eu não me esqueço até hoje. Quando eu era garoto, eu morei na cidade de Mauá, em São Paulo.
Eu sempre fui do interior de São Paulo, aqui na cidade de Louveira. Mas o meu pai passou uma época lá em São Paulo e a gente foi pra lá. E sinceramente, não foi uma época muito boa da minha vida. E como aqui no interior a gente tem muita irmandade, então tinha um rapazinho lá, né? Sempre tinha alguém que arrumava briga e eu ia lá defender. Trouxa, né? Fazer o quê? E daí eu brigava muito na escola. E o meu pai falava, para de arrumar, para de querer ajudar os outros. Você se ajudando tá bom demais. Daí beleza. Daí teve uma vez, eu não conhecia um moleque. E o moleque tava com medo que ele ia apanhar de uma turma de molecada mais velha. E daí eu falei que ia defender ele. E daí na hora da saída da escola, juntou, eu nunca vi tanta gente, juntou um monte de moleque, foi muito mesmo. E daí, quando eu ia pra ajudar ele, veio aquele negócio na minha cabeça, meu pai falando, você vai apanhar. Um dia desses, você vai apanhar, entendeu? Sem merecer o castigo que aquele guerreiro tá levando. Ele merece, ele procurou aquilo e ele vai ter que aprender sozinho. Você não tem que carregar a cruz dele. Deixa ele sofrer que ele vai ficar melhor, que ele vai crescer como pessoa. Eu pensando nisso aí, eu peguei e arreguei. Eu arreguei e fui embora e não defendi aquele moleque. Cheguei em casa, entendeu? Fiquei triste pra caramba, fiquei uma porcaria. Acho que era numa sexta-feira. Quando eu cheguei na segunda-feira, eu vi esse moleque. Ele tava normal. Ele tava normal. Porque a história que ele me contou não era a história verdadeira, depois que eu fiquei sabendo. A história era muito diferente do que ele me contou. Então ele mereceu passar por aquilo. Ele mereceu ter sido deixado no campo de batalha para evoluir, para crescer. Porque a cicatriz que ele teve depois fez ele se tornar um homem. Nas redes sociais, às vezes eu penso, nossa, a gente tem um poder de influência tão grande, né? A gente pode construir tanto, mas as redes sociais também, ela pode ser uma ferramenta muito danosa. Ela pode também amaldiçoar em vez de abençoar. E as pessoas começam a criar falsos deuses. Ou seja, começa a colocar muita expectativa numa pessoa que é pó e vai voltar pro pó. O guerreiro, como eu disse pra vocês, é aquele que serve. Certa ocasião, no primeiro Arnold Classic, eu fui pro Arnold ao lado de um grande guerreiro. E esse guerreiro, ele estava vivendo uma felicidade muito grande na vida dele. Ele começou a contar a história dele pra mim. Ele chegou pra mim e falou assim, Marcos, quando eu tava no hospital, que eu fiquei sabendo pela boca do médico que a minha filhinha de 2 anos tava com leucemia, não caiu uma lágrima do meu olho. Eu não senti nada. Eu entrei em estado de ataque. Naquele momento eu falei assim, não vou deixar uma gota de lágrima ou de sangue cair do meu corpo sem ter uma função, sem ter uma meta. Então, daquele momento, ele começou a focar na vitória da filhinha dele. E graças a Deus, esse guerreiro, ele conseguiu tirar a filhinha dele de dentro dos pilares do inferno. Show de bola, né, irmãos? Né? Bonito isso. Só que a gente tava vivendo um momento muito feliz lá no Arnold Classic. E na madrugada, ele teve síndrome do pânico. E lá no hotel, ele não parava de andar. Ele não parava de andar. E eu tava do lado dele. Porque guerreiro tem que andar do lado do guerreiro. Você não anda na frente e você não anda atrás. Você anda do lado. E ele, Marcão, anda do meu lado, Marcão. Conversa comigo, Marcão. Conversa comigo, conversando com ele. Deus só falei uma palavra pra ele. O que tá te afligindo, meninão? E ele, Marcão, eu não sei, cara. Tá tudo bem, cara. Eu tô vivendo o ápice da minha forma física. Minha filha tá bem, eu não sei. Eu cheguei pra ele e falei assim, cara,
depois que ele tinha contado a história pra mim. Cara, chora, velho. Cara, eu não consigo mais, cara. Chora, cara. Daí ele pegou e começou a andar pelo hotel. Eu não falei mais nada com ele. Ele começou a chorar. Eu nunca vi o Ferrari chorar. Porque pra mim, se alguém pergunta pra mim assim, qual que é o exemplo que você tem de um atleta de strongman? Eu sempre quis ser o Ferrari no começo do strongman. Porque que filho não quer ser igual ao pai? E o meu pai não estava próximo de mim. Os atletas estavam próximo de mim. Os guerreiros estavam próximo de mim. Então eu queria ser como o meu professor. E não é errado querer ser igual ao seu professor. Então, ver o meu professor numa situação frágil me tornou muito mais forte. O guerreiro, irmãos, também é um cara fiel. Mesmo ele sofrendo, ele vai sempre cuidar de você, de alguma maneira. Tinha um irmão que ele pra mim foi um pai. O Domingos foi um pai pra mim. Foi um pai pra mim, Domingos. Uma certa ocasião, ele chegou pra mim e pro meu irmão. A gente tava na igreja, né? Ele começou a falar assim: Fabinho, Marquinho, é o seguinte, ó. Tem certas coisas que acontecem na vida da gente que tá além do nosso alcance. E o homem é um ser falho. A gente vai errar. Mas com o erro, a gente aprende muito. E nada é pra sempre, nada é pra sempre. Ele pegou, ele não entrou dentro da igreja. Depois, lá na igreja, o líder da igreja chegou e falou assim pra mim, um dos líderes da igreja chegou e falou: infelizmente o irmão Domingos, ele não faz mais parte da igreja. Mesmo ele sabendo que ele ia ser desassociado, ele estava preparando a gente para dias que a gente ia ficar sem ele. Entendeu? Mas hoje em dia, graças a Deus, eu tenho contato com ele, tá tudo show de bola. Não há mal que perdure para sempre. Também, irmãos, não existe somente guerreiros. Existem as guerreiras também. Vou falar de duas guerreiras, as que mais me influenciaram na minha vida. Eu vou deixar a última guerreira pro final, porque eu sei que vou me emocionar. Então eu vou falar de uma grande guerreira que está constantemente ao meu lado. Eu sou o que eu sou graças a uma pequena mulher de 1,60 m, de 60 quilos. A minha amada esposa Cláudia. Passei muita dificuldade. Eu conheço ela desde os 15 anos de idade. Hoje ela tem 36 anos, eu tenho 40 anos. Passamos por muita coisa, né, amor? Muita coisa. Ao lado de um grande guerreiro, tem uma grande guerreira. Eu acho que é o contrário. Ao lado de uma grande guerreira, tem um grande guerreiro. E ela também é uma pessoa super altruísta. Ela nunca desistiu de mim. E ela me moldou demais. Se hoje eu sou a pessoa sensata que eu sou e consigo controlar as minhas emoções, é graças à minha esposa. Porque antigamente eu era muita emoção. Como assim, galera? Muita emoção. Se eu tivesse feliz, vocês iam saber que eu estava feliz. Se eu tivesse triste, a vizinhança inteira ia saber que estava triste. E se eu tivesse nervoso, sai de baixo. É mais ou menos por aí. Então a minha esposinha, ela segurou bastante a barra. Ela me amoldou. Fiquei desempregado. Muitas mulheres hoje é triste, viu? Essa nova geração, você vê... o cara perde um emprego e a mulher já tá com o pé na bunda do cara. Galera, eu passei vamos dizer, uns 3 anos de perrengue, viu? Depois que eu saí fora, que eu trabalhei nas Casas Bahia. Depois que eu fiquei 15 anos lá. Vou falar pra vocês que lá pra mim foi a caverna de Platão, tá? Procura o termo de caverna de Platão, que vão saber o que significa. Então pra mim foi tipo assim, foi um tempo desperdiçado trabalhar lá e não. Não por quê? Porque eu ganhava bem lá. Desperdiçado por quê? Porque eu só fazia aquilo e não aprendia nada.
Nunca aprendi nada. Ah, mas por que você não estudava? Pô, beleza, vou estudar. Tentei estudar, fazer faculdade de nutrição. Ah, mas... beleza. Das 10 horas da noite até as 7 horas da manhã, um serviço mais ou menos igual os pilares do inferno, né? Deixava de comer à noite para poder dar conta do serviço. Dormia só 3 horas por dia. Como é que eu ia conseguir, né? Fazer faculdade. Então, né? Tá balançando aqui porque eu tô no restinho dos blocos aqui. Então, amor, muito obrigado por nunca ter desistido de mim, tá? Agora eu vou falar... A gente fala tanto de guerreiros, né, irmão? Guerreiros, 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 né? Pra mim, o maior guerreiro não foi um homem. O maior guerreiro pra mim foi uma mulher. Essa mulher, ela nunca foi pessimista. Sempre teve pouco, sempre fez muito, nunca guardou mágoa de ninguém e sempre procurava uma coisa só: atenção, carinho, um abraço. Quando meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 16 ou 15 anos de idade. A minha mãe nunca teve nenhum homem sem ser o meu pai. Hoje eu tenho 40 anos de idade. Perdi minha mãe o ano passado. A minha mãe cuidou de um tio meu, que era andarilho, durante 15 anos. E ele é uma pessoa imperfeita, uma pessoa que tem os defeitos dele, uma pessoa ingrata, mas mesmo assim, a minha mãe não viu somente os defeitos dele. A minha mãe fez a parte dela. Dedicou 15 anos para essa pessoa. Hoje em dia ele está vivo, minha mãe não está viva. Quando estava tudo bem em casa, minha mãe aposentada, ela pegou todo o dinheirinho da aposentadoria dela, irmãos, e reformou nossa casa, a casa onde eu vivo hoje. Depois disso aí, ficamos sabendo que ela estava com câncer. Ela chegou para mim e falou assim: Marquinho, eu tô com câncer, mas será que é ruim esse câncer? Será que é maligno? Ela é bem caipirinha, sabe? Caipira, assim, jeito de falar, caipira pra caramba. Ela chegou: Marquinho, será que é ruim? Não, mãe, vamos fazer exame. Ela fez exame. Infelizmente, era um câncer melanoma múltiplo sanguíneo. É um câncer na medula óssea que vai pros ossos. Os ossos dela começam a derreter, irmãos. E ela, uma vez ela falou, quando ela estava morrendo de dor, não dormia mais à noite, ela não dormia mais à noite, porque de tanta dor, morfina não tinha mais resultado nela, não dava mais resultado, acabou com o rim dela, e ela chegou assim: Marquinho, se a vida é um sofrimento, eu quero morrer cansada. Eu quero viver cansada. Se a vida é um sofrimento, eu quero viver cansada. Por mais com dor que ela tivesse, ela não queria morrer. Mas não por um desejo egoísta de morrer porque ela tinha medo da morte. Porque ela tinha medo de deixar as crianças dela. Uma criança de 40 anos, uma criança de 37 anos e uma criança de 34. A única coisa que a minha mãe quis, única coisa que ela sempre quis, foi atenção. E toda vez que eu descia para tomar café, que até hoje eu tomo café para competir, que eu tomo café para treinar, que eu tomo café para levantar um peso muito grande, é para lembrar da minha mãe. Então eu sei o que é ser guerreiro. Eu sei o que é ficar no campo da batalha. E eu escolho os guerreiros que eu quero tirar de dentro do campo de batalha. Porque
Porque esses guerreiros fazem parte da minha família. Eu não deixo ninguém para trás, porque eu aprendi isso com os melhores. E a minha mãe, ela fez tudo incondicionalmente. E a única coisa que ela queria era no começo do dia um beijo, no final do dia um beijo. Somente isso. Então, irmãos, não é o meu canal no YouTube, não é o canal de ninguém que vai fazer você ser um guerreiro. O guerreiro está dentro da sua casa, que está levando comida para sua mesa, que está te colocando uma roupa, que está te dando estudo. Esse é o verdadeiro guerreiro. Por que você fica procurando um guerreiro em mídia social, um exemplo fora da sua casa? Ah, Marcos, mas o meu pai não é... Não. Se ele não está do jeito que você quer, então procura. Tem pais que precisam ser educados. Mas ele faz parte do seu sangue e ele aprende com você. E ele incondicionalmente te ama. E é uma pessoa imperfeita. E todas as pessoas imperfeitas merecem uma segunda chance. Então, eu sei o que é guerreiro. E eu não deixo nenhum guerreiro morrer no campo de batalha. Como eu disse para vocês, a mídia social ela tem um grande poder de influência. Então, já que você vai falar alguma coisa, se você tem um canal, se você pretende fazer um canal, atrás da câmera, você tem tempo de pensar no que você vai falar. Então, que a sua boca seja para edificar, seja para falar coisas positivas. Dê o seu melhor. Ah, Marcos, mas daí eu vou estar sendo falso, porque daí eu não vou estar sendo eu mesmo. Não. Você está lapidando as palavras, o que você deveria falar, fazer o tempo todo. Porque quem não gosta de receber elogios? Quem não gosta de aprender coisas boas? Quem não gosta de ser orientado? Quem não gosta de receber um abraço? Então, quando você for falar alguma coisa nas redes sociais, pense que você está falando isso cara a cara, no olho da pessoa. Porque hoje em dia, infelizmente, essa nova geração, essa garotada, não tem mais isso. É fácil você chegar, ofender. Tem um termo que a galera fala hoje, parece que é hater, né? Uma parada assim, que são aquelas pessoas que chateiam as outras pessoas nas redes sociais, né? Xingam, falam mal. Cara, é fácil você falar mal de uma pessoa que você não está olhando no olho no olho. É fácil você falar mal de uma pessoa em que você não conhece os pais, em que você não conhece os irmãos dessa pessoa. Agora imagina bem, quando você fala mal de uma pessoa, você está falando mal de uma família. Por quê? Porque as pessoas que amam essa pessoa que você falou mal, elas vão ficar chateadas. Os amigos que você falou mal dessa pessoa, eles vão ficar chateados. Então se coloque no lugar, seja mais empático. Quando você for falar mal de uma pessoa em redes sociais, pense, essa pessoa tem uma mãe. E você não é um filho desnaturado. Você gostaria de ver sua mãe chorar, de ver sua mãe sofrer? Então seja mais empático. Coloque um pouco mais de... Acho que o termo é esse. Coloque um pouco mais de Deus no seu coração. Eu dedico esse vídeo a todos os pais, a todos os irmãos, a todas as mães que constantemente, todo dia, abalam os pilares do inferno para fazer com que sua família sobreviva nesse mundo de injustiça. A vocês, aqui é Strong, tio.